Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo nosso aplicativo para dispositivos móveis ou pelo nosso canal no YouTube, que em ambos os casos podem ser localizados por Rádio Bom Jesus RJ. A questão escolhida para hoje é a seguinte: a doação voluntária de sangue é benéfica apenas para quem necessita desse sangue ou também para o doador? Qualquer enciclopédia, mesmo que não seja especializada na área médica, se consultada nesse verbete, trará informações de que a doação de sangue é o processo pelo qual o doador voluntário tem o seu sangue coletado e armazenado em um banco de sangue ou hemocentro para uso posterior em uma transfusão de sangue. Trata-se de um processo de fundamental importância para o funcionamento de hospitais ou centros de saúde. A Organização Mundial de Saúde, desde 2005, comemora o dia 14 de junho como sendo o Dia Mundial do Doador de Sangue, para homenagear os voluntários que doam sangue, além de conscientizar os que não doam sobre a importância dessa iniciativa. A data foi escolhida por conta do nascimento do médico austríaco Karl Landsteiner, que foi o ganhador do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1930, pelo descobrimento do sistema AOB de tipagem sanguínea. Desde 2015, o movimento Eu Dou Sangue pelo Brasil realiza a campanha Junho Vermelho com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue. Alguns prédios ou monumentos públicos durante o mês utilizam uma iluminação vermelha exatamente para chamar a atenção do público sobre este assunto. Todos os procedimentos médicos que demandam uma transfusão de sangue precisam dispor de um fornecimento regular e seguro desse elemento. Daí a importância de se manter sempre abastecidos os bancos de sangue por meio das doações, que não engrossam nem afinam o sangue do doador, como muitos erroneamente acreditam. É fácil e seguro, e não se pode mentir nem omitir informações ao fazer a doação, pois quem recebe o sangue poderá ser contaminado por alguma doença. Mas a iniciativa de doar o seu próprio sangue para ajudar a quem dele precisa tem um significado um pouco mais amplo do que aquele que está relacionado aos aspectos médicos ou biológicos. A prática da doação voluntária de sangue é algo que perpassa o campo da ciência para alcançar os espaços da generosidade humana e da solidariedade em relação ao próximo. Participar como voluntário de campanhas de recolhimento dessas doações é, portanto, algo que pode fazer bem ao corpo e ao espírito do doador. Como os ouvintes constatarão no correr desta terça-feira, aqui no Ponto Facultativo. E na manhã de hoje, para tratar especificamente desse tema, convidamos uma profissional que é graduada em Ciências Biológicas, com uma complementação pedagógica em Biologia, que é especialista em Saúde Pública, além de ser mestra e doutora em Biociências e Biotecnologia. O seu histórico acadêmico e profissional é extenso e rico. Mas pela exiguidade do tempo que temos para essa apresentação, acrescentaremos apenas que é professora universitária na Faculdade Metropolitana São Carlos e docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, o IFES. Profissionalmente também exerce as funções de coordenadora do curso de Biologia e subcoordenadora do curso de Medicina na FAMESC. Comigo na bancada de entrevistas da Rádio Bom Jesus está a doutora e professora Bianca Magnelli Mangiavacchi. No comando do show da manhã e na retaguarda técnica desse programa, meu amigo e radialista Alexander Sullivan. Bom dia, minha prezada doutora Bianca, seja muito bem-vinda e obrigado por sua participação no programa desta terça-feira.
É um prazer recebê-la aqui no Ponto Facultativo. Bom dia, professor Wagner. É um prazer estar aqui presente hoje para falar desse assunto. Eu queria dar bom dia aos caros ouvintes do programa e dizer que é muito importante a gente poder falar sobre a campanha de doação de sangue. Muito bem. Na conversa de hoje, doutora, nós vamos focalizar principalmente um evento muito importante que ocorrerá nesta cidade no próximo dia 14 de setembro, quando a FAMESC e o Rotary Clube de Bom Jesus do Itabapoana, se não me engano, com uma participação do Hemocentro de Campos também, farão uma campanha para arrecadar doações de sangue em horário e local que serão informados durante essa nossa conversa. Antes, porém, até mesmo para prestar alguns esclarecimentos sobre o assunto aos nossos ouvintes e aos internautas que nos acompanham pelo YouTube, eu gostaria de tratar com você de alguns aspectos relativos à doação de sangue, de uma forma geral. De uma maneira muito objetiva, para que toda a nossa audiência possa ter uma noção simplificada sobre isso, o que é que se chama de tipagem sanguínea? Quer dizer, como é que funciona a estrutura desse negócio de tipagem sanguínea? As pessoas ouvem falar em sangue tipo tal, mas como é que é? Quais são os tipos? O que é? Como funciona essa tipagem? Então, a tipagem sanguínea é determinada por uma característica genética, né, nos indivíduos, e existem uma classificação em 4 tipos, né, de sangue. O sistema é chamado ABO, né, porque ele apresenta anticorpos que vão estar relacionados a esses 3 grandes grupos. Na verdade, a gente pode ter os tipos sanguíneos A, B, O e o AB, né? Então, através, né, dessa característica genética, os familiares, né, pai e mãe, acabam doando, né, essa característica para os filhos, né, e forma esse tipo sanguíneo que a gente conhece que cada indivíduo tem. São os tipos A, B, O e AB. Então chama-se sistema ABO. Já me disseram aqui, doutor, eu não quero ser maledicente, mas que é por causa disso que a instituição que representa os advogados se chama OAB. É porque tira o sangue dos clientes. Eu não sei, não poderia afirmar exatamente. Brincando. Também sou advogado, estou brincando. Olha aqui uma coisa. E o que é o fator RH? O que é isso? Então, o fator RH, ele, né, também é um antígeno presente dentro dos indivíduos, né? Na verdade, é um antígeno D, que dá a característica de positividade ou negatividade daquele tipo sanguíneo, né? Quer dizer, só existe RH positivo ou negativo? E negativo, né? Tá. Então, o indivíduo A, B, O e AB, ele pode ser positivo ou negativo. A negativo, A positivo, O positivo. Exato. Ou negativo. Olha aqui, desses tipos sanguíneos, quais são os mais frequentes e os mais raros? Se a gente for levar em consideração somente o Brasil, né, a gente pode dizer que dentro do contexto genético, né, essas características de tipagens sanguíneas, elas são variáveis dentro da população mundial, tá? Então, no Brasil, né, pelos estudos que já existem na literatura, a gente sabe que os tipos mais frequentes são o A positivo e o O positivo. Isso representa cerca de 87% da população brasileira. Pergunta, isso é uma característica brasileira ou é uma coisa que predomina na humanidade como um todo? É uma característica do Brasil. Do Brasil. Se você for pegar regiões na Ásia, por exemplo, a tipagem sanguínea tem uma característica maior para o tipo B, por exemplo, né? E isso é por causa da questão genética relacionada, né? Então, você pega áreas onde você tem uma população de uma característica mais exclusiva, tipo europeia, por exemplo, então a tipagem sanguínea lá isso pode decorre talvez digamos assim, dos ascendentes, exatamente, dos ancestrais. Exatamente, porque envolve essa questão genética. Genética. Né? Eu vou lhe perguntar o seguinte, quais são os tipos mais raros? Então, no Brasil, os tipos mais raros são o B negativo e o AB negativo, tá? Levando
isso, né, são também os que são menos encontrados nos bancos de doação, né? Sempre os mais necessários. Os mais raros. São os que os bancos de doação sempre precisam mais, né? Olha, nós não vamos aqui entrar numa discussão, ou pelo menos numa conversa relativa à genética, mas só por curiosidade para o nosso ouvinte, que tem pouca informação ou que porventura tenha pouca informação sobre isso, se por exemplo, o meu pai tem tipo O positivo e a minha mãe tem tipo O positivo, eu fatalmente serei O positivo, é isso? É sempre assim? Se, não vamos entrar aqui numa discussão, numa conversa sobre genética, mas se minha mãe tivesse um tipo sanguíneo diferente, aí poderia dar combinações outro tipo, não é isso? Na verdade, os indivíduos que são A ou B, né, dependendo da sua característica genética, eles podem dar origem, né, filhos com o tipo sanguíneo O. Na verdade, o tipo sanguíneo O, dentro da população, ele é o mais prevalente, né? Então, por isso, a gente encontra mais indivíduos do tipo O. Tá, deixa eu lhe perguntar uma coisa, mera curiosidade. Se o indivíduo é tipo O positivo, sua mulher é O positivo, e ele tem um filho que no exame aponta, por exemplo, um B ou um A, ele deve ficar preocupado? Na verdade, depende. Não, na verdade a gente pode fazer Ou existe a possibilidade... Existe a possibilidade do erro, é óbvio. Do erro genético que eu estou falando. Não, existem algumas doenças genéticas que são caracterizadas por alterações... Mutação? Na verdade, acabam sendo mutações que acabam alterando o fenótipo do indivíduo. O que significa o fenótipo? É a característica que o indivíduo está expondo. Por exemplo, eu tenho olhos castanhos. Esse é o meu fenótipo, é a minha característica, né? Então, eu posso ter pais e mães do tipo O e um filho com tipo sanguíneo diferente, e isso ser uma característica que está aparecendo de uma forma errada, tá? Entendi. Existe uma síndrome que é chamada efeito Bombaim, que é o falso O positivo, né? Então a pessoa apresenta aquela característica, mas geneticamente ele não é o O positivo. Então se acalmem os que estão preocupados com isso. Doutora, podem acontecer. Doutora, fala-se num doador universal, aquele que doa para qualquer tipo de sangue. E tem um receptor, recebedor universal também? Exato. Tá. Quem é doador universal, quem é o receptor, o recebedor universal? Exatamente, a gente tem essas características que são importantes da gente poder falar, né? Então, o O positivo, ele é o doador universal, tá? E então, o O negativo é o doador universal, tá? E então, ele é capaz de doar para qualquer indivíduo, tá? E o AB... qualquer indivíduo... Tipo sanguíneo. Com qualquer tipo sanguíneo pode receber o O negativo. Isso, exatamente. E o AB positivo, né? Ele é o receptor universal, né? Ele pode receber de qualquer indivíduo, tá? Entendi. Então, na verdade, esses indivíduos, se a gente fosse considerar dentro dos estoques sanguíneos... Eles também são os que têm a menor taxa de presença nos bancos, né? São os estoques de bolsas mais raros também. Porque eles também podem receber de qualquer outro tipo. Porque, na verdade, a utilização deles acaba sendo, né, mais simples, mais fácil. De maior demanda, né? Vamos dizer assim, né? Porque acaba que o doador universal, ele só pode receber dele, né? O O negativo. Isso. Então, e o receptor universal, ele recebe de todos. Então, na verdade, o estoque do AB, nesse caso o AB positivo, nem sempre ele é tão... ele apresenta níveis em quantidade o suficiente. Tá, e aí para concluir essa parte, que eu acho importante dizer isso, ou pelo menos esclarecer isso, é importante que todos nós saibamos qual é o nosso tipo sanguíneo e qual é a importância disso.
Seria o ideal que nós soubéssemos realmente o nosso tipo sanguíneo. Por quê? Em determinadas situações de urgência e emergência, né, a precisão do tipo sanguíneo é fundamental. Então, e às vezes não há tempo de fazer esse exame para apurar qual é o tipo sanguíneo. Não que o exame seja demorado, né, mas é uma questão de agilidade no processo, né? Então você vê que indivíduos, por exemplo, que trabalham na polícia, né, militar, bombeiros, todos eles têm uma profissionais da identificação. saúde já apresentam a identificação da tipagem sanguínea como uma forma de agilizar o processo, né? Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento até para essa questão de logística, né, no processo de transfusão sanguínea. E numa emergência já se sabe direto. É fundamental. Muito bem. Agora, por que existem tantas pessoas resistentes a doarem sangue? Pelo medo da agulha ou pelo desconhecimento do assunto, acreditando que a sua saúde possa ser prejudicada de alguma forma com a doação, ao fazer a doação? Eu acho que o nosso grande problema está na educação com relação ao processo de doação, né? Existem muitos mitos, né, sobre o assunto e, às vezes, essa falta de informação acaba levando as pessoas a não doar. Eu sei que também, né, existem os impedimentos, né? Tanto os impedimentos temporários quanto os impedimentos definitivos, né? Então, tem determinados grupos de indivíduos que no processo de triagem, mesmo ele querendo doar, ele vai descobrir que ele não pode, ou naquele momento ou nunca. Nós vamos, inclusive, detalhar isso mais adiante, porque eu acho importante pôr isso de forma muito clara para quem está nos ouvindo e que não conhece o assunto. Sim. E que tem curiosidade sobre o assunto. Mas os impedimentos temporários ou permanentes seria uma das causas pelas quais o indivíduo não doará. Isso. Mas eu estou focalizando com a doutora, é mais a questão do bloqueio, do preconceito em relação à doação. Eu acredito que é uma questão mesmo de educação que falta. Na verdade, no Brasil, cerca de 1,8 milhões de pessoas são doadores. É muito pouco, né? Um país de mais de 200 milhões. Considerando as perspectivas da OMS, o ideal seria 1%, e vamos dizer que a gente teria um pouco mais de 1% de doadores na nossa população. No entanto, o Brasil, né, ele é considerado um dos melhores sistemas de captação sanguínea, inclusive estudados por muitos outros países. No entanto, a maioria dos nossos doadores são aqueles doadores que a gente chama doadores de reposição. O que significa isso? São aqueles indivíduos que vão em determinadas campanhas. Um parente sofreu um acidente, vamos lá doar para repor o estoque, né? Então, cerca de 49% da população de doadores são esses tipos de doadores. Não são os doadores regulares, que é o que seria o ideal. Sim. Os doadores regulares, né? Aqueles doadores voluntários regulares. Exatamente. O indivíduo que de tempos em tempos vai lá e faz uma doação. Porque aquele indivíduo que é um doador, né? O doador de uma campanha, né? Porque ele está indo lá doar para ajudar um parente e ele passa por esse processo de triagem e ele está apto a doar, ele é o possível doador voluntário contínuo do processo. Pode continuar com aquilo. Exato. Mas muitos desses não retornam. Então eu acho que a questão principal é a conscientização da população quanto à importância do processo de doação, né? Como um todo, né? E de uma forma contínua e periódica. Vou lhe perguntar, por favor, não enrole nossos ouvintes. Doar dói? Não vou negar, eu tenho medo de agulha. Tá. Mas o momento, né, do processo, no momento, o desconforto seria o quê? O processo da picadura, né, que é a injeção da agulha, né, doutora, que é um pouco desconfortável. A agulha, ela é mais calibrosa. Ela é mais calibrosa. Ela é mais calibrosa. Ela parece assim, vamos dizer assim, um prego. Um prego de construção, ela parece. Mas o que acontece? Eu já fiz doação de sangue. Me parece que é perfeitamente contornável esse problema. Estou falando pela minha experiência. Se ocorrer, e eu acho que um grande número de casos não ocorre, é aquilo que aconteceu comigo na doação. Eu recebi uma pequena injeção de anestesia no local.
um pequeno anestésico naquela área onde ia ser feita a inserção da agulha. Então, eu não senti a picadura da anestesia dupla, é uma coisa mínima de anestésico tópico ali mesmo, ali na pele. E aí, quando entrou a agulha, eu não percebi, eu não tive sensação de dor. Talvez isso pudesse ser amenizado para que as pessoas não tivessem esse medo da agulha, da transfusão, que tem que ser uma agulha mais calibrosa. Eu acredito que essa questão quanto ao medo de agulha, que seria o meu caso, não é o da maioria da população. Eu acho que a questão principal é os mitos, outros mitos relacionados como o que você falou até no início do processo, que é a questão de afinar o sangue, né? Que algumas pessoas falam. Engrossa o sangue, afina o sangue. Não existe essas coisas. Na verdade, você tem que ter os cuidados após, né, a doação. A gente fala melhor disso daqui a pouco. Mas esses processos de cuidado são questões temporárias. Doutora, existem, melhor dizendo, os mitos contra e existem os mitos a favor. Por exemplo, uma das coisas que eu já ouvi, e que também acho que é mito, é que a pessoa, por exemplo, a pessoa que tem, vamos dizer assim, que é muito sanguínea, a pessoa que não tem, né? Pessoa que tem assim, a pessoa fica muito vermelha quando se afoba, essa pessoa é muito sanguínea, então ela precisa tirar um pouco de sangue de vez em quando. Nada a ver também. Não, nada isso a ver é também. Realmente um mito. É um mito, não tem nada a ver também. Na verdade, por exemplo, né, quando a gente fala que um indivíduo tem que ter mais de 50 quilos para poder doar, o que é isso? O que significa isso, né? Na verdade, o nosso corpo tem um volume sanguíneo, né? E a gente dá o quê, uns 3,5 litros? Agora, para te precisar, eu acho que vai variar um pouco, né? Eu não sei a média, mas isso... Eu disse uma loucura, que eu não tenho a mínima ideia disso, entendeu? Não, é porque é o seguinte, os 50 quilos, né, que são necessários, o mínimo necessário, né, 50 quilos, é porque você calcula que são 9 ml por quilo de pacientes que são captados. Entendi. Então, esse cálculo da pesagem é feita basicamente sobre isso. Por quê? A bolsa, ela capta 400 ml de sangue. E ela tem um produto lá dentro para conservação. Então, eu não posso coletar menos do que esse valor, porque dá um problema no sistema mistura com o conservante. Exatamente. Outra coisa, o pessoal diz, não, tira uma unidade. É uma unidade que se chama de uma bolsa. Uma bolsa, tá. Alguém pode tirar... Não, eu estou muito disposto a ajudar. Vou tirar 2 bolsas. Pode tirar, não. De uma vez, não, né? Não. A doação sanguínea, ela é feita com a doação única de uma bolsa de 400 ml. Então, eu quero doar mais, como é que eu faço? Então, homens, eles podem doar a cada 3 meses, que é o tempo necessário para a reposição da sua quantidade sanguínea. Que o organismo repõe, né? Isso é automático, né? Então, 3 meses para os homens e 4 meses para as mulheres, né? Entendido. Então, o homem, né, pode doar 4 vezes ao ano. E a doutora acha que as motivações de caráter religioso em relação à transfusão de sangue e tudo mais, elas são realmente expressivas nessa dificuldade de doadores? Ou isso é uma parcela insignificante? Não, existem mesmo essas características para algumas religiões, mas não é uma parcela significativa que interferiria nessa quantidade de doadores que a gente tem hoje. Entendi. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. É claro que quem recebe sangue, se o sangue estiver contaminado, pode contrair uma doença através do sangue recebido. Hoje, vamos dizer, a tecnologia está mais avançada, os hemocentros estão muito mais cautelosos, mas nós conhecemos casos, inclusive alguns famosos, como o caso do Renfil e do Betinho, que era irmão do Renfil, que se contaminaram, eram hemofílicos, precisavam receber sangue, transfusões, e se contaminaram com o vírus HIV exatamente nas doações. Agora, a gente sabe que isso hoje está muito mais controlado, há muito mais rigor e tal, mas eu lhe pergunto, o doador, ele pode receber, ou ele pode, digamos assim, ele corre algum risco, apesar das cautelas, o doador que eu estou falando, não o receptor, não a pessoa que vai receber o sangue.
vai receber a transfusão. O doador, ele corre algum risco quanto à sua saúde pela doação? Não. Se existe um processo de triagem, né? Então, aquela pessoa, né, eu quero doar, né? Estou com vontade de realizar uma doação. Ela não simplesmente vai chegar lá e vai doar o sangue, ela vai passar por um processo de triagem, tá? Essa triagem, ela é um processo que é feito por especialistas e uma equipe médica, né, que na verdade vão verificar se aquele indivíduo tem condições de doar sangue. Então, existe uma série de perguntas que serão feitas, né, para esse indivíduo. Essas perguntas, elas são fundamentais para o processo, tanto para a pessoa que está doando, quanto para quem vai receber esse sangue, por todos os riscos que a gente sabe que pode ter, como você bem citou historicamente com relação a outras pessoas que já tiveram problemas em transfusões. Mas para o doador, né, as características principais, que é a questão de peso, a questão de idade, né, outras questões temporárias, por exemplo, a alimentação, que é fundamental, né? Então, o indivíduo tem que estar alimentado para poder doar, né? O indivíduo não pode ter fumado pelo menos 2 horas antes da doação, né? Não pode ter bebido, né, bebidas alcoólicas pelo menos 12 horas antes da doação. Tem que ter dormido pelo menos 6 horas. Por que isso tudo, né? Porque essas coisas acabam interferindo no processo pós-doação, né? Então, quando a pessoa sai do processo de doação, ela doou 400 ml de sangue e ela está debilitada, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, a forma como eu vou doar, eu não posso ir doar de bicicleta, por exemplo, né? Porque quando eu sair desse processo, né, eu vou estar mais fraco, né? Mais propenso a um desmaio, por exemplo. Não quer dizer que é um risco eminente de acontecer, mas são cuidados que a gente tem que ter. Mas há um risco potencial de que aconteça. Claro, né? Então a gente tem que ter uns cuidados. Tem que ser em jejum? Tem que ser em jejum? Não, claro, obviamente que não. Posso comer uma feijoada e doar sangue também depois? Não. Por conta da gordura, não? Por conta da gordura. Então, na verdade, você tem que ter uma alimentação leve, né? Sem gordura, né? E, por exemplo, eu almocei e quero doar sangue. É possível? É possível. Você tem que esperar no mínimo 2 horas, né? Para poder doar. Mas até mesmo no processo lá de entrada, né? No hospital para doar sangue, ou nos ônibus, né, de doação, como será aqui na nossa cidade, você faz um lanchinho antes da doação, tá? Porque você tem que estar bem nutrido para o processo. Certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo nessa nossa conversa para os comerciais e voltamos já já para continuá-la, que está muito interessante. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo. E no programa de hoje, a nossa convidada é a doutora e professora Bianca Magnelli Mandiavac, que é bióloga com mestrado e doutorado nessa área e também é a coordenadora do curso de Biologia e subcoordenadora do curso de Medicina da Faculdade Metropolitana São Carlos. E a conversa com ela tem como tema a doação de sangue de forma genérica e, mais especificamente, um evento que a FAMESC, em parceria com o Rotary Club de Bom Jesus do Itabapuana e com a colaboração do Hemocentro de Campos, estará realizando no próximo dia 14 de setembro, exatamente com esse propósito: arrecadar doações de sangue para reforçar os estoques desse elemento imprescindível para o funcionamento de hospitais e centros de saúde. Doutora Bianca, nós estávamos conversando quando nós fizemos o intervalo, e eu queria ainda lhe perguntar o seguinte: nós falamos aqui de riscos eventuais ou potenciais, tanto para
principalmente para o receptor, mas eventualmente para o doador, se a doação não for feita nas condições preconizadas. Existem vantagens para o doador, quer dizer, vantagem que eu estou dizendo não é no sentido emocional da pessoa estar sendo solidária, vantagem no sentido fisiológico, biológico, enfim, para ele existem vantagens ou não? É apenas um ato de generosidade, um ato de participação de uma coisa que é importante. Na verdade, o fator principal que a gente sempre tem que levar em consideração é realmente esse ato humanitário e voluntário de ajuda ao próximo, né? O indivíduo, quando doa, ele consegue ajudar até 4 outras pessoas, né? Então, a sua única doação pode ajudar 4 pessoas diferentes. Porque aquela bolsa, ela é desmembrada, ela é fragmentada, nos não é isso? Componentes sanguíneos, e ela pode ser utilizada... Tem plaquetas, tem não sei o quê. Plaquetas, leucócitos, hemácias, né? Então podem ser usadas em diversas situações. Então você não está ajudando somente uma pessoa, né? Você está ajudando várias nesse processo. E, assim... Se a gente levar em consideração, por exemplo, nos Estados Unidos, né, existe um ganho financeiro para quem doa, né? Lá eles pagam para quem doa sangue, né? Isso hoje no Brasil é proibido, não é? Isso hoje no Brasil não acontece. Mas já foi uma prática aqui. Mas, no entanto, determinadas regiões, né, por exemplo, em São Paulo, né, existe uma lei onde o indivíduo que doa sangue, ele ganha isenção, por exemplo, em inscrições de determinados concursos relacionados, né, com o município, né? Isso acaba aumentando um pouco, né, a questão da doação, mas a gente tem que o interesse, vamos dizer assim. Mas a gente tem que levar em consideração principal que é o ato humanitário, né? É o ato de ajudar o próximo. Sim, isso, né? É o fundamental. É o fundamental. Por quê? Porque quando a pessoa precisa de sangue, não existe nenhum medicamento. Ela precisa de sangue, né? Então, não há substituição. Não há um substituto para isso. Então, é extremamente importante esse ato de doar, né? E que seja uma coisa constante, né? Que seja uma coisa contínua para quem pode doar. Minha cara professora Bianca, você equipararia isto que você está falando à doação de órgãos para transplante? A questão de órgãos, né, eu acho que vai um pouco mais da questão ética, vamos dizer assim, e uma questão que envolve mais religião do que a parte de doação de sangue, né? Porque muitas Não, eu digo do ponto de vista humanitário. Porque muitas famílias, né, às vezes a pessoa acha certo doar sangue, mas não acha certo doar órgãos. É refratária a doação de órgãos. É refratária. É uma situação um pouco mais problemática, né? A questão da doação de órgãos e também doação de medula, né? Apesar de a gente ter um estoque muito grande de doadores hoje no Brasil, né? Um sistema de cadastro de doadores de medula nacional, né? Porque é muito difícil essa doação, mas mesmo assim não é ainda o suficiente para o quanto de indivíduos a gente tem no Brasil. Você diria que no inconsciente coletivo são coisas que estão em patamares diferentes? Mais ou menos por aí, né? Tá certo. Olha aqui uma coisa. O Dia Mundial do Doador de Sangue, ele é comemorado, como eu disse nas palavras iniciais do programa, no dia 14 de junho. E naquele mês, que é o mês de junho, acontece sempre uma grande campanha ou várias campanhas objetivando a intensificação de doações de sangue, que é identificada essa grande campanha como Junho Vermelho. Decorrem disso algumas perguntas que eu gostaria de lhe fazer. A primeira delas é o seguinte: as épocas... Eu tenho lido e já li sobre isso. As épocas do ano em que os hemocentros mais se ressentem da falta de estoque são as épocas que estão próximas a férias, a períodos onde há muitas viagens, pessoas pegam a estrada, carnaval, eventos desse tipo, onde acidentes acontecem com, vamos dizer, maior frequência. Muito bem. Aí eu lhe pergunto, tirando lá a homenagem ao cientista que desenvolveu esse sistema de identificação de tipagem sanguínea, que é um cientista austríaco, eu lhe pergunto, essa época não é pouco adequada, a época de junho,
para se intensificar esse tipo de campanha? Não seria melhor? Ali está uma homenagem a ele que é merecida, com certeza. Mas essa época não é a época onde os estoques de sangue estão mais baixos, né? Na verdade, é como uma forma de se preparar, né? A escolha do junho, né, vermelho, e com a data comemorativa, no dia 14 de junho, ela é importante como uma forma prévia, né, ao período onde mais se necessita de sangue, né, nos hemocentros. De sangue em estoque. Isso. Por que o junho, né? Na verdade, antecede o período de férias justamente pelo fato, né, que você relacionou, que é um período onde ocorrem maiores acidentes de trânsito, então estradas mais movimentadas. A demanda por transfusões acaba sendo maior. E, na verdade, também, pelo incrível que pareça, durante o inverno, há menos doações de sangue. Porque está mais frio, as pessoas saem menos de casa, então elas não vão ao hemocentro doar. É interessante essa situação, a doutora mas não é da área da enfermagem, é da área da biologia, mas eu vou fazer a pergunta assim mesmo. Quando está mais frio, eu acho que é mais difícil pegar a veia também, entendeu? Eu tenho essa sensação. Claro. Há uma retração, há uma constrição, digamos assim. Ocorre uma redução, né, do calibre do vaso sanguíneo. Não, com certeza. Mas foi um dado que o próprio Ministério da Saúde verificou, né? Então, através das campanhas realizadas em diversos lugares, eles verificaram que esse período é menos... É o período de menor doação, por essas características. Pela né? questão climática. Pela questão climática. Muito bem. E esse evento, e agora nós começamos a chegar no nosso assunto principal, que é uma iniciativa da FAMESC, vamos dizer, em parceria com o Rotary Clube de Bom Jesus do Itabapoana e a participação também do Hemocentro de Campos. Setembro foi escolhido por alguma razão especial? Não, na verdade a gente já está na nossa 5ª campanha de doação de sangue, né? Então, juntamente com o Rotary Clube, o Exército, a Secretaria de Saúde do município e também com a vinda do ônibus do Hemocentro de Campos, né? Aonde a gente fazia campanhas anuais que aconteciam em setembro, essa data já é pré-agendada, né, com o Hemocentro, mas nesse ano em especial... E provavelmente no calendário de atividades da faculdade também. Isso, já está dentro do nosso calendário como um programa extensionista da faculdade, né? Que não é só a conscientização dos nossos alunos, dos nossos docentes e dos nossos funcionários, mas para também uma conscientização da população bonjesuense. Esse ano a gente realizou uma doação que foi em maio, né, uma campanha de doação em maio, e agora estamos realizando a campanha em setembro. A nossa expectativa é que no próximo ano a gente já consiga fazer 4 campanhas aqui no nosso município, né? Porque os homens, como eu falei, eles podem doar de 4 em 4 meses, né? É o que seria ideal para a gente. E a gente tem uma captação muito boa aqui no município de Bom Jesus. A participação da coletividade é boa? É boa. Nós temos uma captação, em média, de 70 bolsas de sangue no município. Bastante. Para um município que tem aí, talvez, uns 40 mil habitantes? Na verdade, esse quantitativo, né? Pode não parecer tão significativo, mas consegue auxiliar o Hemocentro em ajudar 17 municípios do Norte e Noroeste Fluminense. Então, é uma captação bastante importante. Olha aqui, para que fique, já que nós entramos no assunto diretamente do evento, que é o foco principal da nossa conversa, para que fique bem marcado na memória do nosso público ouvinte ou dos internautas que nos acompanham aqui na conversa de hoje... quando, em que local e em que horário vai acontecer esse evento aqui? Então, o ônibus do Hemocentro, ele vai estar na Praça Governador Portela, a partir das 9 horas da manhã, onde a gente vai iniciar, né, nessa próxima quinta-feira, dia 14, né, de setembro, onde vai lá a equipe do Hemocentro realizar o cadastro desses indivíduos, né, fazer o processo de triagem e assim selecionar os doadores, né? Então a gente sempre tem que conscientizar os nossos ouvintes
que esse processo, né, de cadastro e entrevista, ele pode demorar um pouco, tá? Então, as pessoas têm que ir com a consciência que pode demorar em média de meia hora, 1 hora, para que ela consiga realizar esse processo de doação, tá? Mas que é extremamente importante que toda pessoa que já é um voluntário, né, que já faz a doação de sangue, e aqueles que têm a vontade de doar, estejam presentes lá na quinta-feira na Praça Governador Portela para a gente poder Quem fazer nunca essa campanha. doou, até que tem um pouco de receio, de medo de doação, essa coisa que nós falamos, agulha e tal, poderia pelo menos ir até lá para receber informações sobre isso. Com certeza. E de repente pode dizer, não, eu vou experimentar, isso não é um bicho de 7 cabeças também, não é isso? Na verdade, os alunos, né, da faculdade, assim como os docentes, né, alunos da medicina e alunos da biologia, alunos da enfermagem, estarão dando orientações para todos aqueles que quiserem saber mais sobre a doação, né, tiverem alguma dúvida específica, né, porque existem várias situações de impedimento temporário, né, que às vezes a gente não tem o conhecimento, como, por exemplo, se eu tomei uma vacina, eu posso doar? Né? Então, hoje se sabe que existe tempo, né, de um impedimento temporário para vacinação. A gente teve recentemente campanha para a febre amarela, por exemplo, né? Então, você precisa esperar até 4 semanas para poder doar sangue, se você tomou a vacina. Depois da vacina para febre então, amarela. esses tipos de informação serão dadas em maiores detalhes para quem quiser, e aí a gente acaba vendo quem está apto ou não naquele determinado momento para poder realizar a doação. Muito bem. Olha aqui uma coisa. Para a gente fechar esse tópico, eu lhe perguntaria o seguinte, a doutora tangenciou este assunto agora há pouco. Existe uma espécie entre os municípios de uma região, notadamente municípios de interior, existe uma espécie de compartilhamento desses estoques. Por exemplo, eu sei, porque conversei aqui com o secretário de Saúde há um tempo atrás, o secretário atual de Saúde. Aliás, dessa entrevista participou também uma médica que é a sua mãe, né? Exato. Participou. E eu, conversando aqui, eu ouvi dele o seguinte, que Bom Jesus estava se valendo e sendo socorrida quanto aos estoques de sangue para as necessidades, as emergências aqui, por Itaperuna. Sim. Então, isso é uma coisa interessante. O sangue que se recolhe aqui, ele não é guardado para cá. Há um compartilhamento. Itaperuna serve a Bom Jesus serve a Itaperuna ou serve a qualquer outro município próximo que esteja necessitando do sangue e não tem estoque. É assim que funciona? É assim que funciona, porque na verdade os centros de captação das bolsas, né, eles requisitam de uma estrutura para poder armazenar esse material, né? Então, seria complicado cada cidade ter uma estrutura dessas, né? Não que seria o ideal, né? Vamos dizer assim, mas não é uma estrutura que hoje existe em todos os municípios, né? Então o Hemocentro de Campos, né, atende a região norte-noroeste fluminense e ele faz a captação, né, das bolsas nos diversos municípios nessas campanhas, como realizada aqui. E lá eles fazem a triagem das bolsas e redistribuem para alguns locais que apresentam pequenos centros de armazenamento, como no caso de Itaperuna. Bom Jesus tinha um centro de armazenamento aqui. Há um tempo atrás. Há um tempo. Hoje não está desativado. Não, no presente momento. Muito bem. Então, isso está esclarecido e nós vamos agora, minha cara, para algumas orientações de caráter prático acerca da doação de sangue, inclusive para aqueles que se dispuserem a colaborar com esta campanha, que a FAMESC, o Rotary Club e com a participação do Hemocentro de Campos realizarão agora em Bom Jesus no próximo dia 14 de setembro. Primeiro, agora vamos ser didáticos. Quais são os requisitos básicos para que alguém possa ser um doador de sangue? Idade, peso, condições de saúde, etc. Enfim, o que se exige de quem quiser doar sangue no dia 14 de setembro aqui dentro dessa campanha? Então, os primeiros pontos, né, aqueles que você vai, né, marcar como uma pessoa apta. Você tem que ter mais de 50 quilos, tá? Ter entre 18 e
59 anos, 11 meses e 29 dias. 59? Engraçado, alguém tinha me falado que era 69, não, é 59. Não, então, 59. Esse grupo, de 18 a 59, 11 meses e 29 dias, é o grupo apto a doar. De 16 a 18 anos, você pode doar desde que você tenha a autorização dos seus pais. Porque para a questão de menor de idade. Consentimento legal, tá certo. E aqueles que têm de 60 anos a 69 anos, né? 69 anos, 11 meses e 29 dias, eles só poderão doar sangue se eles realizaram alguma doação prévia antes dos 60 anos de idade. Certo? Então nem todo... Tem né? uma lógica isso? É por uma questão fisiológica, né, do sistema sanguíneo, vamos dizer assim, né? Então, se é um senhor, né, tá na terceira idade, ele é saudável, ele já foi doador, então acredita-se que, né, mesmo estando com 69 anos de idade, ele tem a condição de doar e não ter nenhuma consequência fisiológica naquele processo de doação, certo? É uma questão também de proteção ao indivíduo que está doando, vamos dizer assim, tá? Outra coisa que é muito importante é a questão da alimentação, tá? Então, a pessoa tem que estar alimentada. Ela não pode chegar em jejum para doar sangue, né? Então, uma alimentação leve, sem gordura. Terceiro ponto, ter dormido pelo menos 6 horas de sono na noite anterior. Isso é fundamental. O descanso é importante para que o sistema fisiológico funcione de uma forma correta. Então, quando o indivíduo for doar, ele tem menos riscos posteriores ao processo de doação. Só uma indagação aí que me ocorreu agora. Uma pessoa que eu vou doar sangue, mas eu, por algum motivo, uma questão familiar, de trabalho, eu entrei num processo de estresse. Isso afeta alguma coisa? Eu estou extremamente estressado. Isso afeta o meu sistema emocional, vamos dizer, na qualidade daquilo que vai ser captado em termos de sangue? Não aparentemente nessa primeira triagem, mas no processo da segunda triagem, na entrevista com o grupo de enfermeiros e médicos, né, que são treinados, se eles verificarem, né, que o seu grau de estresse pode interferir no processo da doação, né, eles vão, de uma certa forma, orientar que você não doe naquele momento, mas que volte numa outra ocasião. Existe, além daquele consentimento legal dos pais ou responsáveis, que já foi mencionado aqui agora há pouco, existem documentos ou exames necessários que o doador precisa apresentar? Então, vamos nos referir à campanha. No momento em que ele se apresenta para doar? Não, você não tem que levar nenhum tipo de exame. Na verdade, a entrevista que ela é feita, né, pela equipe de enfermagem e pelo médico, vai verificar a presença de algumas situações, como doenças, né, infecções sexualmente transmissíveis, a possibilidade de você ter ou não, né, o número de parceiros, né, isso é também importante no processo, a vacinação, conforme eu falei, uso de medicamentos, se você tiver tendo, né, tá fazendo algum uso de um medicamento. Antibiótico, se ele perceber que você está gripado, por exemplo, ou apresenta alguma ferida no corpo, isso também interfere na doação, porque é uma possibilidade maior de você transferir essa infecção para o doador, né? Doutora, eu quando fiz uma doação de sangue, eu mencionei aqui em off a respeito disso, eu fiz um teste antes para saber se tinha sífilis, não sei o que, se tinha... E esse teste é feito na hora? Não, ele vai ser feito após a doação. Após a coleta do sangue. Então, essa bolsa é coletada, ela é levada ao hemocentro, né? Então, ela passa por esse processo de triagem, né? Que eu citei, aonde serão realizados alguns exames para algumas doenças, HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, né? HTLV, e aí vão verificar a presença dessa doença ou não. O doador, né, ele pode, depois de 15 dias da doação, ir ao hemocentro, né, ou através do telefone ou e-mail,
ter o resultado desse exame, porque aí, se ele não sabe, né, por algum motivo qualquer, ele passou pelo processo e não sabia que tinha doença, né, ele pode ter o resultado desse exame naquele momento. Deixa eu lhe perguntar, existe algum protocolo no sistema dos hemocentros, no sistema de coleta de sangue, que identificada uma DST, uma doença sexualmente transmissível, ou uma moléstia infecto-contagiosa que não seja sexualmente transmissível, esse doador seja contactado e encaminhado para algum serviço médico? Existe esse protocolo? Na verdade, ele vai ser chamado, né, convocado para realizar novos exames, né? Porque no momento daquela doação, né, aquela captação de sangue não acaba sendo um exame confirmatório final, né? Então aí ele vai ser instruído e, né, direcionado para um especialista para poder verificar melhor sobre a presença daquela infecção ou não. Já foi tangenciada essa informação, mas eu queria que a doutora agora fosse mais diretamente para ela. Em que casos a doação não seria recomendável temporariamente e nem o sangue do doador deveria ser utilizado? Olha, existem as condições temporárias, né, de não doação e as condições definitivas. Na verdade, podemos falar das duas coisas ao mesmo tempo. O que é temporário, que pode depois cessar essa condição, e o que é definitivo, que não pode, que jamais essa pessoa poderá ser doadora? Então, por exemplo, né, quem realizou tatuagem, colocação de piercing recentemente, essa pessoa está inapta a doar durante um ano, né? Então, isso é uma característica temporária, certo? Pessoas que usam drogas, né, elas estão definitivamente afastadas do processo de doação, se for verificado, né? Drogas injetáveis, né, nesse caso. Por exemplo, quem votou em determinados candidatos e tal, que fez o consumo de droga aí, esses aí também não deveriam... deveriam não doar. Não, brincadeiras à parte. Na verdade, o Ministério da Saúde, ele também preconiza um ponto que homens que têm parceiros também estão inabilitados a doar. É uma característica do Ministério, né? Como uma forma de minimizar a possibilidade de infecções sexualmente transmissíveis. De DSTs. Isso só vale para os homens? Isso só vale para os homens. Isso não é um pouco preconceituoso, não? Porque mulheres que têm parceiras permanentes também podem se contaminar reciprocamente. Não? Na verdade... Eu estou dizendo uma besteira aqui do ponto de vista científico? Não, do ponto de vista científico, na verdade, né, nem é tão a questão que a gente pode falar, mas existem alguns trabalhos da literatura que falam exatamente dessa situação de pessoas que eram doadores, né? E que num determinado momento relataram que tinha um parceiro, deixaram de ser doadores justamente porque ele agora tem uma relação homossexual. E uma relação homossexual que pode colocar numa condição de insegurança. De risco, mas mesmo a pessoa falando que usa os preservativos e tal. Nada impede, porque é a mesma situação de uma pessoa que tem mais de um parceiro, né? Que também relata que tem mais de um parceiro. E vamos pode estar numa situação de risco. Colocar logo o dedo na ferida. Existem milhares de mulheres hétero que são contaminadas por seus maridos. Com certeza. Então, essa ideia de homens que têm parceiros, nenhuma defesa aqui de nenhum grupo, nem coisa nenhuma, estou só raciocinando logicamente. Discriminar homens que têm parceiro, discriminar não, impedir, se existe uma causa científica para isso, deveria também impedir que outros grupos, vamos dizer, de composição familiar, de núcleo familiar, pudessem doar. Né? Ainda que a gente entenda, doutora, e vamos ser bem objetivos e claros, que na relação homossexual entre homens, vamos dizer assim, existe uma possibilidade de penetração, então de contaminação mais até fácil, mais presente do que numa relação feminina. Mas, de qualquer maneira, me parece que é uma lógica um pouco canhestra, uma lógica um pouco
vamos dizer, torta aí nessa coisa. Exato. Porque, na verdade, no processo de triagem, né, quando há entrevista, né, com a equipe de enfermagem, uma das perguntas é o número de parceiros sexuais no último ano. Isso aí sim, com certeza. Então, quando a pessoa está ali naquele processo de entrevista, ela tem que ser extremamente verdadeira, né? Então, preconiza-se que ela não vai mentir em nenhum ponto, né? Então, o cara vai ter que falar ali a realidade. Se ele só tem relações com a sua mulher ou se ele já teve com mais de uma parceira durante aquele período, né? Se ele relatar que ele teve mais de uma parceira, ele vai ser desclassificado do processo. Vamos explicar isso aí para o nosso ouvinte também, doutora. É que quando a pessoa tem mais de uma parceira, né, é improvável que ele esteja utilizando preservativo. É improvável. Isso é uma dedução mais ou menos lógica. Se ele não tem o cuidado com esse tipo com a questão familiar, ele não há de ter com a prevenção de uma contaminação e tal. E aí, ele entra, por exemplo, se o cidadão se relaciona com 4 pessoas, vamos dizer, concomitantemente, embora não more com as 4, ele está participando de uma rede, porque nada nos garante que essas outras 4 não se relacionam com mais 4. Exatamente. Então, de repente, não são 4, são 25, são 30, não é isso? Por transmissão em cadeia. É uma malha. É por isso que o processo de triagem é muito importante. Porque através dessa entrevista é que a equipe vai verificar exatamente esse ponto e a questão da presença das infecções sexualmente transmissíveis é muito importante nessa doação de sangue, porque o indivíduo que está recebendo esse sangue, ele já está numa situação de imunidade baixa, muitas das vezes, né? Então, ele recebendo essa bolsa contaminada, afeta bastante aquele indivíduo, né? Então, preconiza-se que ele seja afastado do processo de doação. O sangue tem que ser completamente isento de qualquer risco, porque quem recebe é porque já está numa situação de fragilidade, digamos assim, né? Então, na verdade, não é questão que aquela pessoa está sendo descartada, eu quero doar e não posso porque eu tenho 2, 3 parceiras. Mesmo, né? É uma questão de preocupação com quem vai receber essa bolsa. Certo? Como é que um sujeito que convive com 3 parceiras ainda quer doar sangue para alguém? Não, a grande realidade é que se a gente for considerar a população que doa hoje no Brasil, e você vai fazer essa pesquisa em qualquer hemocentro, os maiores doadores são homens na faixa de 30 a 40 anos de idade, certo? Então é realmente um grande grupo de doadores. Doutora, nós estamos nos aproximando do final do nosso tempo, mas eu queria lhe fazer rapidamente umas perguntas para respostas, se possível, também rápidas. Depois da doação, o que acontece? O doador simplesmente vai para casa e segue o seu ritmo normal de vida, ou existem os chamados cuidados pós-doação? Existem cuidados pós-doação. Que tipo de cuidado, por exemplo? Então, depois da doação, ele vai permanecer uns 15 minutos sentado, ele vai fazer um lanche, né, que existe essa necessidade de fazer um lanche pós-doação, e ele não vai poder fazer algumas coisas, né? Por exemplo, ele não vai poder dirigir, né? Porque às vezes ele pode ter uma queda de pressão e aí, tonteira. Né? Então, ele não pode fumar até 2 horas após o processo, né, da doação. Ele não pode fazer atividades físicas ou esforços excessivos, né? Nada de ir para academia. Nada de ir para academia, porque ele pode ter realmente essa queda de pressão, porque naquele momento ele teve uma perda do volume sanguíneo e isso vai demorar até 12 horas para repor, né? Então ele precisa desse tempo para poder se recuperar. Então você vai fazer as suas atividades normais, mas sem muito esforço. É por isso que, às vezes, quando a pessoa doa sangue, ela recebe uma declaração, porque ela fica isenta de trabalhar naquele dia, porque ela pode estar sujeita, por exemplo, está trabalhando com uma máquina, operando uma máquina, depois de ter doado sangue mais cedo, pode ter uma vertigem, uma coisa assim, e acabar causando um acidente, ou sofrendo um acidente. Na verdade, esse processo é uma questão temporária, né? Que, na verdade, ela não pode ser levada como uma consideração para a pessoa não doar, tá? Vamos deixar isso bem claro. Isso é uma questão fisiológica, completamente contornável, tá? Que um dia, né, às vezes até menos, a pessoa se recupera. Sim, doutor, isso é correspondente a eu dizer o seguinte: você, para dirigir, você não pode estar
usando o celular, isso não impede você de dirigir. Sim. Agora, protege você de um acidente. Exatamente. É mais ou menos equivalente a Exatamente. isso. Aqui, de quanto em quanto tempo, vamos repetir, porque a doutora já explicou isso, de quanto em quanto tempo uma pessoa pode fazer uma doação? Quantas vezes no ano, durante o prazo de um ano, para deixar esse ponto claro para quem, por exemplo, está nos ouvindo agora? Então, todos aqueles que quiserem doar, entre os homens, podem realizar a doação de 3 em 3 meses, tá? Então, ele pode doar 4 vezes durante o ano. E as mulheres de 4 em 4 meses, porque o processo de reposição feminina demora um pouco mais. E para concluir essa conversa, eu lhe pergunto o seguinte: dia 14, vamos todos à doação, mas fora do dia 14 e de outras datas em que instituições como a FAMESC, como o Rotary Club, façam campanhas de igual teor, vamos dizer que aí em outubro, em novembro, eu digo, eu queria doar sangue. O que a pessoa vai fazer? Não tem nenhum ônibus aqui para recolher. Como é que ela deve fazer? Se quiser doar fora desse período. O Hemocentro de Campos, né, é o nosso parceiro e é o nosso centro principal. Então, qualquer indivíduo que queira doar, o Hemocentro ele funciona todo dia, de 7 da manhã a 1h da tarde. Sim, mas em Campos. Então, existem grupos de pessoas que fazem caronas solidárias e vão realmente... Fazem caravanas de doação. Caravanas de doação. Existem municípios que levam ônibus, vans, com indivíduos que doam, né, frequentemente. Então, a nossa região norte, noroeste fluminense já apresenta esses grupos de doadores, né, que vão em grupos, né? Então, aquele indivíduo que quer doar, que tem vontade de doar, mas porque é muito distante, não pensa nesse ponto, né? Pensa que doar é importante. Não seria importante numa atividade que envolvesse, isso é só uma ideia que me ocorre agora e eu lhe pergunto, envolvesse, vamos dizer, Secretaria de Saúde, que envolvesse curso de medicina da FAMESC, que envolvesse entidades clubes de prestação de serviço como o Rotary, ter um sistema de captação aqui e que houvesse então um transporte em condições adequadas para conduzir isso ao Hemocentro, não? Porque é difícil, por mais que eu queira dizer, mãe, eu tenho que ir a campo se eu quiser doar. Eu não posso doar em Bom Jesus. Realmente é uma situação bastante complicada. Na verdade, o hospital, né, no caso, ele deveria ter uma estrutura mínima o suficiente para realizar esses processos de doação. Porque, como eu falei, o estoque da bolsa, ele é feito de uma forma muito específica, né? Então, o ônibus, quando ele vem, ele já apresenta essa estrutura de armazenamento, né? Que é o que seria ideal. Por isso é que a nossa vontade, né? E se Deus quiser, a partir do ano que vem, a gente vai estar realizando essa campanha 4 vezes durante o ano, para que todos, né, os nossos munícipes... Quem não fizer numa, faz noutra. Que a gente possa sempre captar sangue aqui. Espero, minha cara doutora Bianca, que esta tenha sido uma conversa esclarecedora para os nossos ouvintes sobre um assunto que ainda continua a ser ignorado por muita gente e que, lamentavelmente, também se encontra cercado de medos ou preconceitos injustificados. Mas o tempo destinado à nossa conversa já chegou ao final e nós vamos ter que encerrá-la por hoje, pelo menos. Quero agradecer por sua participação no programa de hoje a doutora e professora Bianca Magnelli Mangiovacchi, que é bióloga, mestra e doutora em biologia nessa área também, em biociências e biotecnologia. Biociências e biotecnologia. Eu agora me enrolei aqui porque eu não me lembrava exatamente qual era o alvo aí, qual era o objeto da sua formação em doutorado e mestrado. Muito bem. E é coordenadora e subcoordenadora do curso de medicina na Faculdade Metropolitana São Carlos, né? E eu gostaria de estender os agradecimentos do programa também ao doutor Felipe Castro, que em nome do Rotary Club de Bom Jesus do Itabapoana, operou no sentido de que essa entrevista pudesse ser realizada da mesma forma que agradeço ao público ouvinte por sua sempre importante audiência.
minha prezada doutora Bianca, o microfone da Rádio Bom Jesus encontra-se à disposição para suas despedidas. Obrigada, professor, pelo convite, obrigada a todos os ouvintes. Eu só queria deixar confirmado mais uma vez, né, para todos aqueles que quiserem doar, dia 14, quinta-feira, na Praça Governador Portela, a partir de 9 horas da manhã, estará o ônibus do Hemocentro para a captação das bolsas de sangue e também para tirar informações, dúvidas, né, daqueles que quiserem saber mais sobre o processo de doação. Gostaria também de dizer que aqueles que quiserem ligar no telefone 3831-5001 na Faculdade Metropolitana de São Carlos e quiser tirarem mais informações, né, tirar dúvidas e saber mais sobre o processo, também podem ligar e podem estar falando diretamente comigo lá, tá? Agradeço pelo convite. Bom dia a todos. Vou fazer vamos dizer, a identificação correta. Ela é mestra e doutora em biociências e biotecnologia. Não podia cometer uma falha dessa. Eu queria aproveitar aqui, ao finalizar o programa, para lembrar os nossos ouvintes, uma vez que eu estou conversando aqui com a representante da FAMESC, que já se encontram abertas as matrículas naquela instituição de ensino superior para mais um curso de inclusão digital para a terceira idade. O curso é gratuito e a turma que está sendo formada funcionará nos dias de quinta-feira, das 14h30 às 16 horas. Para matricular-se, basta ir até a secretaria da faculdade e a inscrição é gratuita, não há nada a pagar. Um abraço para os parceiros desta emissora e, na sequência, ficam os senhores ouvintes com o meu amigo Sullivan no prosseguimento do Show da Manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima terça-feira neste mesmo horário e tenham todos uma boa semana. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.